Então, turma, tudo bom? Vamos aqui falar um pouquinho sobre. A gente viu como fazer um programa, né? A gente passou a primeira unidade quase toda aprendendo a fazer um programa. A gente aprendeu até fazer registro de entrada de nota fiscal, né? Usamos alguns conceitos, até o conceito float. Fomos fazendo pelo Python. É, a nossa disciplina ela precisava ser um pouquinho mais extensa, a gente perdeu muito tempo também, porque não temos computador, né? Então acaba dificultando todo o processo de desenvolvimento de dados, e isso demorou um pouquinho a gente, então a falta de computador realmente influencia um pouquinho. E aí a gente vai hoje trabalhar essa parte de como é importante ter os dados no sistema para a gente tomar a decisão como gerente, né, de informação. Percebemos essa mudança, principalmente na automação, com o advento do código de barras. Trago aqui para vocês um pequeno. Na verdade, não é a minha disciplina, tá? Essa disciplina aqui desenvolver código de barra, QR Code, radiofrequência. Isso deveria estar em administração de materiais, mas aí o que é que eu fiz? Eu transformei um pouquinho, eu peguei aqui o conceito, né, de código de barra. Próximo vídeo eu faço de QR Code e também de radiofrequência e passo para vocês, certo? Então a gente vai ver aqui algumas como montar esse código de barra. Na verdade, não é nem como montar. Eu vou mostrar como é o código de barra. Não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, se vocês alguém já falou. Então eu vou mostrar a vocês mais ou menos como funciona. E no final a gente vai ver a importância disso para a gente, né, gestor de informação, certo? Então a gente tem código de barra que normalmente é considerado uma tecnologia 1D, o QR Code 2D, né? E a radiofrequência que também pode ser associada aí, tanto ao QR Code como ao código de barra. Tá? Essa aula a gente vai trabalhar somente código de barra, tá bom? Não vou trabalhar o radiofrequência para não ficar muito longo a nossa aula. Então a gente tem os dois principais códigos de barra, o IN, o EAN, como vocês queiram falar, ou o PC. No Brasil, utilizamos mais esse EAN aqui. Tá? Então, esse aqui é o que a gente utiliza mais no Brasil. Ele é europeu, né, o modelo europeu de código de barra. E temos também o PC. Tá? Esse aqui é muito mais utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. Basicamente, tem a mesma função, pequenas diferenças. Eu não sei se vocês lembram que a gente estudou algoritmo. E quando a gente estudou algoritmo, eu disse a vocês, o computador ele só lê número 0 e 1. Então, por que esses números, o código de barra, ele é pretinho e branquinho e cheio de listinha? É porque justamente para o código de barra, cada tiquezinho preto é um, zero, é um preto, é um, e o branco é o 0. E aí ele facilita a leitura do código de barra. Você deve estar se perguntando, ou já fez essa pergunta, Marcelo, por que no código de barra a gente não lê só o número, o leitor não lê só o número? Porque é mais difícil daquele leitorzinho fazer a leitura do código de barra. Quando ele joga a luz no código de barra, o que ele vê, na verdade, é o preto e o branco. Então, o escuro do preto ele não reflete quando ele bota o laser. E quando ele bota o laser no branco, ele reflete. Então, ele consegue entender se é um, se é 0. E aí eu vejo, aí você tem como ver esse processo, certo? Então, é isso aqui que a gente vai estar trabalhando de um modo geral. Vamos ver as características disso aqui. E o que é que a gente vai falar rapidamente sobre esse processo de código de barra? É que o código de barra ele começa a ser usado, né? Ele começa a ser usado para que a gente trabalhe esse processo de recolha das informações. Então aqui a gente tem no país de origem, nesses números, esse código de barra do país de origem, o tipo de produto, e ele traz algumas informações necessárias para quê?
a gente tenha uma coisa padronizada, certo? Então, código de barra normalmente começa a ser usado, começar a usar o código, para começar a usar o código de barras na pequena empresa pode parecer até desafiador e um pouco caro para pequenos empreendedores. No entanto, a facilidade do uso do código de barra é imensa, né? E ele tem um controle ele permite essas atividades para a gente, administrador, né? Um controle melhor do estoque, a gente pode saber qual produto tem mais saída, a gente consegue, alguns códigos de barra trazem validade, traz quando foi produzido, então tudo isso é muito interessante para a gente, administrador, essas informações. Se a gente souber tudo isso rápido, a gente sabe qual lote vai botar primeiro para vender, qual não vai botar primeiro para vender. E isso tudo o código de barra vai dar para o sistema, e o sistema vai pegar essa informação e vai jogar para a gente. Então a gente só não, né? A gente toma a decisão baseada nessas informações. Então a gente vai aprender nessa aula, que é quase um podcast, né? Quase um som, na verdade, né? Vocês estão escutando, vocês estão me vendo, minha câmera está quebrada. Então você vai aprender o que são e para que servem os códigos de barras, breve histórico do código de barra, tipo de código de barra mais comum, que são esses dois, né? O que são os números de código de barra? Também já falei rapidamente ali, o país de origem, o tipo de produto, que aí é justamente onde está a diferença do código de barra para o QR Code. O QR Code transmite muito mais informação do que um código de barra. Quais são as formas de obter o código de barra? Então aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas se vocês quiserem, tem empresas que são representantes do escritório que criou o código de barra. Todo código de barra tem um valor, então você vai pagar aí por produto, se eu não me engano. Mas é em média de 30 centavos, 20 centavos por criação de produto, código de barra. Então o ganho é muito maior do que isso. Tá? Então todas as empresas usam, né? Então, não é uma coisa absurda. Alternativas para comprar código de barra, a gente está falando de aspectos legais de código de barra. Gente, o importante para nós, administradores, é realmente dar ao pequeno empresário a agilidade de ele poder usar o código de barra. E nós, administradores, precisamos aprender a usar as informações. Tá? Então a gente precisa, na verdade, para a gente não interessa muito como criar um código de barra. Porém, vocês podem vender esse serviço como consultores a pequenos empreendedores que não têm. Né? E com venda online, é importante, né, o cara ter o código de barra, o controle. Então, pequenos empresários normalmente não têm esse tipo de informação e vocês podem prestar esse serviço. Aqui a gente tem alguns coletores de dados, eu não sei se vocês já viram, já devem ter visto. São diversos. Na verdade, o coletor de dados em si, somente o coletor de dados, sem um sistema operacional não funciona. Linux, Windows, entre outros, funcionam e são eles que, na verdade, coletam os dados e passam essa informação. Então, gente, de um modo geral, coletores de dados eles podem ter esse formato de pistola ou não, parece uma calculadora, tem esse que parece um celular, esse aqui, né? Parece um celular que hoje é mais leve, é mais rápido, tem é, chips dentro dele que também faz com que ele tenha uma produtividade boa. E por fim, temos um que é o de leitura de voz. Esse aqui também é muito sofisticado. Você escuta o sistema te pedindo um lote, dois lotes e vai buscar na prateleira e tu fala o código de barra. E aí aqui, por exemplo, nesse microfone que esse rapaz está usando aqui, normalmente tem dois microfones, um para ruído e outro para voz, para que o sistema não se perca. Tá? Uma coisa muito interessante que eu não falei também aqui, por que não usar os números? Né? Eu falei, mas não disse. Por exemplo, é muito fácil você confundir um 6 com um 9, um 8 com 3. Né? Então a gente tem esse processo aqui de confusão e acaba que o feixe de luz dentro desse processo é melhor. Tá? Então esses são os coletores de dados que vão lançar os dados para o sistema. O sistema vai ler esses dados e vai te passar relatórios sobre produtos e o que você compra de modo geral.
Então, o que são e para que servem os códigos de barras? O número que você vê atrás dos produtos geralmente com fundo branco e barras pretas são os códigos de barras, também chamados de UPC, Código Universal de Produto, e EAN, que é o que a gente usa no Brasil. UPC, como eu disse a vocês, Canadá e Estados Unidos. Europe Article Number, né? É o europeu, é o numeração europeia de artigos, né? Em português. E essa sigla é o código de barra composto por uma sequência numérica de 13 números. Daí veio o código EAN13. Nós temos outros códigos de barra, eu vou passar um texto para vocês, que esse aqui a gente chama de código primário, que é aquele código que vem na embalagem. Mas pense o seguinte, nós temos ainda mais dois códigos de barra, né, que é um código de barra, e a gente não vai entrar nesses detalhes, porque na verdade o código de barra não é o nosso, nosso objetivo de estudo. Nosso objetivo de estudo, na verdade, é o que fazer com as informações que o código de barra nos dá. Então, depois que eu falar de código de barra, falar de QR Code, falar sobre como é que tem mudado o processo de leitura de rádio, aí a gente vai falar sobre as informações que nos chegam como administradores. Eu estou passando só para a gente relembrar aí o que vocês viram em teoria né, de materiais ou estoque, ou coisa assim. Tá? Então, o que foi criado na Europa pela GS1. Então, eu disse a vocês, GS1 tem um videozinho que eu deixei nesse slide, entra aí para tu ver, tem uma boa explicação sobre o que é código de barra, mas também tem mostrando o prédio da GS1, que é a empresa que criou o código de barra e que vende esse código de barra para algumas empresas autorizadas para que a gente possa utilizar de um modo geral. Então, os códigos de barra foram criados, códigos de barras foram criados para facilitar a integração entre produtos e mercadorias, caixas, etc. Estoque. Se só que eu acabei indo para um lado e não voltei. É, você tem esse códigozinho aqui, EAN. Então, imagina que tem um código primário. Então, você está ali no seu setor logístico. Você tem um pallet. Aquele pallet com 50 caixas, ele tem um código de barra. As caixas, que dentro dela contém, sei lá, 20 unidades, as caixas contêm outro código de barra. Né? E dentro das caixas tem os produtos individuais. Esses também têm um código de barra. Então, essa embalagem primária, a gente chama normalmente, essa embalagem primária, esse código que está na embalagem primária, na unitária, a gente chama de EAN13, certo? Então, a EAN13 é o código primário que a gente chama. O da caixa é o secundário e a gente tem o do pallet terciário. O problema aí da caixa e do pallet é que nem toda empresa tem capacidade financeira e, na verdade, tem necessidade de utilizar. Então, a gente está focando aqui principalmente na EAN, tá? Que são esses três dígitos aqui. Então, os códigos de barra, né, a gente já falou sobre isso aqui. Antigamente havia um grande problema de filas enormes de caixa, falta de controle dos estoques, dos produtos, e os códigos de barra surgiu para a gente dar essa solução. Então, veja a importância da dinâmica que o código de barra deu para contagem de estoque, para redução de tempo, certo? Então, um tempo, sei lá, 1950, o cara tem que fechar a empresa para fazer um balanço de 4, 5 dias. Então, isso era um prejuízo enorme para a empresa, para contar para ver se tem um produto, se não tem um produto, certo? O que perdeu, o que vendeu, o que não vendeu. Não tinha produto, saía lá no caixa registradora, o cara tem que contar para ver se bater com o estoque dele, para ver se não estava roubando, se realmente era aquilo ali. Certo? Então, em 2006, a GS1 criou um modelo para padronizar os processos de identificação do produto, então a GS1 é aquele produto que eu falei, e gestão comercial. Esse padrão é um código de barras linear alfanuméricos, tá? Então, números e letras, que é utilizado em mais de 140 países. Ele permite que um grande número de informações sobre o produto seja colocado em um pequeno espaço disponível. Então, como eu disse a vocês, cada linha preta da barra representa o número 1 e o espaço branco, 0. Tá? Então, as duas barras finas e mais compridas, que ficam tanto no início quanto no final do código, sinalizam o início e o fim do código do produto. Elas facilitam a leitura do código de barra para o scanner. Uma coisa que eu queria falar para vocês aqui rapidinho. Esses scanners aqui,
eles também influenciam na produtividade. O que que... Marcelo, explica melhor. Eu não sei se vocês já foram aqui no Brasil, nesses caixas automatizados, que você passa o produto e bota na sacola. Passa o produto e bota na sacola. Gente, quando você passa o produto e esse sistema ele demora a leitura, ele perde produtividade para a gente, né? Que é o cliente ali. Mas ali são 5 segundos. Passou e o sistema ficou rodando 5 segundos, viu o preço, a gente bota. Passou, botou 5 segundos, viu o preço. Mas esses 5 segundos, se você tiver que clicar sem, sem produtos, ele já vai dar uma coisa, um número muito grande de perda de tempo. Provavelmente ele já não vai servir para a gente para passar. Então ele tem que ser muito rápido, tem que ser fração de segundo essa leitura. Então veja que a produtividade não é só nem automatizar as informações, também a leitura desse equipamento é importante. Eu estava agora nos Estados Unidos e tinha uma discussão sobre isso, meu irmão falando que quando você vai entregar produtos, os pacotes da Amazon, aqueles que vocês compram na internet, que você vai comprar, o entregador tem que deixar na porta, puxar um scanner desse aqui e ele tem que tirar uma foto e colocar no sistema. Isso leva em média 30 segundos. Mas o cara tem, sei lá, eu vou botar um minuto só para a gente fazer conta rápida. Leva 30 segundos, mas bote um minuto aí. Então isso leva em torno de um minuto por pacote. E se o cara entregar 300, se o cara entregar 200 pacotes, dá 240 minutos. Na verdade, como 30 segundos na conta real, o cara tem ali 100 minutos perdidos, ou seja, 2 horas aproximadamente, do trabalho dele para escanear, para tirar foto do produto na frente da casa da pessoa. Né? Então, o que acontece aqui é que a produtividade do entregador ele diminui em 2 horas só para ele tirar foto e colocar no sistema. E veja, o sistema nem demora. A gente está falando do cara tirar do bolso o scanner, abrir o aplicativo, tirar uma foto e enviar, guardar no bolso e ir embora. Então, isso gera um problema de, de produtividade. Talvez um novo coletor seja mais importante, seja mais viável, seja a pessoa o entregador, na verdade, ele perca menos produtividade se ele tiver um formato diferente de scanner e não um aplicativo desse. Sei lá, imagina, policial usa aquelas câmerazinhas já ao vivo, né? Então vai lá, o cara olha lá, pum, tirou a foto, automatizou, já está pregado no cara, o cara tem o vídeo lá entregando e vai embora. Talvez melhore mais na frente. Então veja, coisas que já existem, que já são automatizadas, que já são mais rápidas, podem se tornar mais rápidas ainda. Tá? Então a tecnologia está aí, aí o nosso papel é justamente perceber o que fazer para melhorar essa produtividade, porque o QR Code já trouxe uma grande, saiu de 5 dias para fazer um balanço para meia hora no relatório. Ou seja, ganhamos muito tempo, mas aí como é que a gente ganha mais tempo? Então, aquela conversinha que a gente tem de melhoria contínua, certo? Então aqui tem um pouquinho de história, eu não vou perder muito tempo com a história, né? Então, como nasceu o QR Code, aqui a gente está falando, foi esse rapaz aqui da IBM, né? Jorge Laura, certo? Então dê uma lidinha aí para a gente ver como é que funciona, como é que surgiu o, o QR Code. Tá? Então, tipos de código, né? De barra mais comum, a gente já falou, que o PC, né? Universal Product Code, ou código universal, são usados no varejo, assim como o EN13, mas, não são, mas só são utilizados no Canadá e nos Estados Unidos. Né? Então, eles contêm 11 dígitos, opa, e aqui já tem uma diferença desse aqui para o que a gente vai ver. Ele produz 11 dígitos, na verdade, com um de verificação. O que é a verificação? Ele faz uma média aqui ponderada, para cada tracinho desse tem um número e ele adiciona mais um outro número, soma, e depois tem que dar esse resultado número 5 aqui, por exemplo, e aí ele vê se realmente o leitor leu corretamente o código de barra ou não. Certo? Então é para isso que existe o último código. Então, significado dos números, né, no PCA, no PC, o primeiro dígito representa o tipo de produto sendo identificado,
sendo identificado. Os 5 dígitos seguintes são o código do fabricante e os 5 após identificam o produto específico. O último dígito é o verificação. Tá? A gente não, eu não vou perder muito tempo com isso aqui também, mas eu vou falar um pouquinho mais no EAN13 ou no IN13. Então, esse é o código de barra mais comum utilizado como seleção de produtos no varejo do Brasil e, portanto, o mais utilizado por pequenas empresas e empreendedores. Hoje em dia, a maioria das lojas virtuais e físicas ao redor do mundo aceita tanto os códigos de UPC quanto de EAN. Apenas sistemas realmente muito arcaicos aceitam somente um dos dois. Tá? Então, você pode usar o UPC e o EAN em quase todo o mundo. Mas, normalmente, aqui no Brasil e na Europa, a gente usa o EAN. Então, a grande maioria aceita ambos os códigos. O sistema EAN13 é uma versão europeia do código PC. A diferença é que ele codifica 13 dígitos. Tá? Então, no padrão dos dígitos 6 dígitos à esquerda, há um símbolo da UPC. Então, os 13 dígitos combinados com os 12 dígitos representam o código de um país. Como a gente vê aqui, a gente aqui tem no código comum que a gente vê no dia a dia, temos o país, né? Então 789, temos o número da empresa, temos o número do produto e tem o código de verificação. Certo? Então aqui a gente tem uma capacidade ótica de leitura em todas as direções. Marcelo, não estou entendendo o que é essa capacidade. Você já tentou passar um código de barra de cabeça para baixo ele passou, um código de barra de lado ele passou na leitura, pronto. É isso. O código de barra ele lê em todas as direções. Ele lê os 6 primeiros de um lado e os 6 primeiros do outro. Se você passar ele ao contrário, o sistema entende que você está passando ele para o contrário, o algoritmo dá um comando e diz, olha, ele está passando ele de baixo, lê de trás para frente. Então ele começa a ler de trás para frente, aí ele faz a correção. É isso que faz. Então isso facilita. Você não precisa estar passando o código de barra de frente, entendeu? Então, quando você tem um código de barra e passa ele e é o EAN, ou IN, você passa ele de qualquer jeito e ele passa pela leitura. Porque o algoritmo ele entende que você está passando ele de cabeça para baixo e ele faz essa correção para inverter o código. Beleza? Então é mais utilizado o suporte de dados rápido e eficiente para leitura de grandes volumes, como caixa de supermercado. Gente, eu deixo aqui, ó, esse vídeo, eu não vou passar aqui todo, mas é muito interessante como os códigos de barra funcionam. Tem o que eu falei aqui, tem um pouquinho de mais de coisa, e é como eu disse a vocês, eu sou especialista em código de barra. Aí vocês assistem para que na próxima. E eu vou gravar outros vídeos, vou gravar o vídeo de QR Code e vou gravar o vídeo de como a gente usa isso aí para nossa vida real como gestor. Beleza? Valeu, turma.